1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Durante o meu ministério, a pergunta mais frequente, uma das perguntas mais frequentes que eu tenho recebido é a seguinte: pastor, quando eu sei que uma profecia é de Deus ou não é? Pastor, quando eu sei que um profeta está em espírito, está profetizando aquilo que ele recebeu de Deus ou não? Quando eu sei se uma pessoa que está ali no repleplé, relampeia, sapateia, pega fogo, está no espírito ou não? Pastor, quando eu sei que todo aquele movimento, tudo aquilo que está acontecendo durante um culto pentecostal é espírito ou é emoção, ou é algo da carne? Quando eu posso confiar em uma profecia? Quando é que eu posso confiar em uma revelação? Decorrente a todas essas perguntas, eu decidi buscar de Deus, no Espírito, uma resposta coerente e plausível, uma resposta definitiva para essa pergunta. E o Senhor ministrou em meu coração, o Espírito de Deus ministrou em meu coração a resposta plausível, a resposta definitiva para a pergunta a respeito dos dons espirituais. Eu tenho discipulado pessoalmente, particularmente, à base de uns 100 ou 150 discípulos, sem contar, obviamente, os que são discipulados indiretamente por mim, né? Na igreja, né? No ministério, na casa de recuperação. E diante de tudo isso, eu vejo uma necessidade de instruí-los a respeito dos dons espirituais. Assim como o apóstolo Paulo viu uma necessidade de instruí-los, instruir os seus discípulos, instruir a igreja a respeito dos dons espirituais. E ele inicia essa instrução dizendo: amados, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é uma coisa tão difícil discernir se o que está acontecendo no movimento pentecostal moderno é do Espírito ou não. É simples. A palavra de Deus é a luz. Quando nós não temos entendimento de algo, é porque não há luz sobre aquilo. Há trevas. Mas quando a luz, que é a palavra, chega, ela ilumina e nós podemos enxergar o que é e o que não é. O que é precioso e o que é vil. E a primeira coisa é quando a palavra diz: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é quando somos a boca de Deus. Quando o que realmente é precioso, o que realmente tem valor, é o que nos ocupa, é o que nos motiva, é o que nos emociona. O que realmente tem valor é o que nos emociona. Então, primeiramente, eu quero dissertar esse capítulo. Eu quero cortá-lo em pedaços para que a gente possa aprender e discernir o motivo dos dons. Para que são os dons, né? Nós já sabemos que dons espirituais não salvam ninguém. Nós já sabemos que profecia não salva nem o profeta. Nós já sabemos que os profetas, na palavra de Deus, eles são
levados. Deus coloca os profetas em situações ridículas. E hoje está todo mundo querendo ser profeta. Está todo mundo querendo ter revelações. Está todo mundo querendo profetizar. Está todo mundo buscando esses dons. Mas as pessoas esquecem que ser profeta na palavra de Deus é algo penoso, é algo pesado, é uma responsabilidade não muito agradável, é algo incomodado, é algo que incomoda o profeta, né? Deus fez profeta andar pelado, Deus fez profeta ser encarcerado, Deus fez profeta passar fome, Deus fez profeta passar por vergonha. E hoje tem pessoas sendo profetas, tendo revelações para ter status, para ter reconhecimento. Profeta não é reconhecido, profeta não é acreditado, profeta é desconfiado. E as pessoas estão querendo o status de profeta. E onde eu quero chegar é na ignorância que há na igreja moderna a respeito dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é anátema, senão, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá, nós vamos focar no Espírito Santo. Tá? Tudo que um discípulo de Jesus Cristo, tudo o que um cristão legítimo, genuíno, faz é pelo Espírito. Deve ser pelo Espírito. Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém que tem o Espírito diz Jesus é anátema. Mas nós entendemos esse dizer como algo verbal, como palavras, não é verdade? Mas se nós formos estudar profundamente a palavra de Deus, nós vamos ver que dizer, nós não dizemos apenas com palavras, mas dizemos também com atitudes, aliás, principalmente com atitudes. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia que as pessoas vão ler, não é a que você vai abrir e ler para elas. A Bíblia que o mundo, aliás, vai ler, é a sua vida, são suas atitudes. É a coerência das suas atitudes diante das circunstâncias que a vida te proporciona, que os relacionamentos interpessoais te proporcionam e que os conflitos internos te proporcionam. A palavra de Deus diz: vós me honrais com os lábios, mas com as suas atitudes vocês me negam, né? Nós criticamos muito a Pedro porque Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Mas se nós formos olhar, todos os 12 negaram Jesus. Pedro teve a oportunidade de expressar com palavras, mas todos os outros fugiram, todos os outros se ausentaram, todos os outros se esconderam. Então nós vemos Pedro dizendo, amaldiçoando e dizendo impropérios a respeito de Cristo. Nem conheço esse homem, nunca o conheci, você está louca. Com palavras, mas nós vemos os outros 12 apóstolos dizendo a mesma coisa com as suas atitudes. Então, nós podemos sim dizer Jesus anátema, Jesus maldito, sem usar as nossas palavras, com nossas atitudes. E nós sabemos que nossas atitudes têm mais peso do que nossas palavras, porque palavras são levadas ao vento, palavras escritas na areia. Atitudes permanecem. Obras permanecem. A primeira coisa é exatamente essa. Ninguém que tendo o Espírito de Deus, ninguém que profetiza, ninguém que traz revelação, ninguém que sapateia, relampeia, pega fogo, ninguém que dança e faz a unção do aviãozinho, aquela coisa toda, ninguém que age dessa forma, mas que não age
mas que as suas obras não condizem com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, está agindo no Espírito. Nós vamos aprofundar mais essa palavra. E diz mais: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou demonstrar em minhas atitudes, em minha convivência com as pessoas, em meus relacionamentos, que Jesus é o Senhor da minha vida. Dizer que Jesus é o Senhor da minha vida com palavras é muito simples, mas dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, com as minhas atitudes, com a minha demonstração de cura, com a minha demonstração de fidelidade, com a minha demonstração de amor, já é outra coisa. Eu tenho que estar realmente em Deus para viver assim. Se eu não estiver em Deus, eu não consigo demonstrar que eu estou em Deus com as minhas atitudes, mas apenas com as minhas palavras. Quando vem um conflito, quando vem algo que foge do meu controle carnal, do meu controle emocional, algo que as minhas emoções não conseguem dominar, eu mostro que realmente as minhas vontades, as minhas emoções e os meus sentimentos são os senhores da minha vida e não o Senhor Jesus Cristo, que controla tudo isso em mim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós vemos que todas as manifestações do Espírito Santo de Deus, tanto profecia, cura, expulsar demônios, falar outra língua, revelação, tudo isso que você vê hoje nas igrejas pentecostais são realmente manifestações que devem ser manifestações causadas pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus provoca essas manifestações na igreja, a palavra de Deus diz aqui explicitamente que o mesmo, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Aliás, no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor manifesta o seu Espírito no culto, quando ele reconhece que haverá uma utilidade naquela manifestação. Há um propósito. E então nós temos que ver por qual propósito essas manifestações têm acontecido dentro da igreja. Se essas manifestações têm acontecido para atrair pessoas sedentas por uma revelação, o esoterismo gospel, né? Olha, vem para a minha igreja, porque aqui tem profecia, né? Eu conheço pregadores, eu conheço igrejas que ligam para pessoas e convidá-las a pregar em seu ministério. Eu recebo convites para pregar em igrejas pentecostais, nas quais eles me ligam e tem uma verdadeira sabatina, né? Onde eles me perguntam algumas coisas, e uma das coisas principais que me perguntam é o seguinte: você traz revelação? E eu digo: sim, eu trago revelação. A rema do Senhor, a revelação da palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso contar no meu ministério, nos meus dedos, quantas vezes o Senhor me usou para revelar alguma coisa a alguém, ou me trouxe uma profecia para alguém. Eu levo isso muito a sério e tenho muito temor sobre dizer: eis
que eu te digo, meu servo. Porque a Bíblia diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado nada. Isso estava acontecendo em Corinto. Havia uma desordem no culto. Havia uma desordem total no culto ao Senhor. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Havia uma confusão. Havia uma ignorância a respeito dos dons espirituais. E diante disso tudo, Paulo começa a dizer, olha, é muito bom os dons, é importante para a igreja, é edificante para a igreja, os dons edificam a igreja, portanto buscai sim os dons. E Paulo fala da importância disso, de profetizar. Paulo fala da importância de profetizar. Paulo fala da importância das revelações. Paulo fala da importância de orar em línguas. No capítulo 12 de Coríntios, Paulo fala, de 1 Coríntios, Paulo fala da importância dos dons e de como os dons nutrem a igreja, como os dons previnem a igreja, como os dons alertam a igreja, como os dons podem instruir e edificar a igreja, como um corpo. Mas se você ler todo o capítulo, você vai ver que Paulo está falando também da unidade desses dons, das pessoas que têm esse dom, da unidade que deve haver, a cumplicidade entre eles, como saber se aqueles dons são exatamente vindos do Espírito Santo ou não. É quando há uma unidade, uma unicidade dentro da igreja, quando não há divisão. No versículo 15 ele diz, se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o corpo é Cristo. E o corpo é Cristo. Eu sei que uma igreja cheia de revelação e cheia de profecias é corpo quando há unidade, unicidade e harmonia entre os membros. A primeira coisa, harmonia entre os membros. Porque se não há, é porque é uma igreja carnal. Se não há uma harmonia, se há disputa na liderança da igreja, entre os profetas, entre os ministros, é porque é uma igreja carnal. Porque o apóstolo escreveu o seguinte, olha, de onde vêm as pelejas, as disputas? Não é que sois carnais? Carnais. Se não há unicidade na igreja, se não há união, se não há harmonia em relacionamentos, é exatamente porque tudo que é feito ali está sendo feito na carne. São emoções humanas. É o homem fazendo o que Deus deveria fazer. É o homem fazendo o que ele não deveria fazer. É como Saul oferecendo sacrifício. É como Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho ao Senhor. Mas Paulo não apenas exorta, como também ensina. E Paulo começa a dar uma direção para esse povo a respeito de como fazer para as manifestações para que as manifestações do Espírito Santo na igreja sejam realmente manifestações do Espírito Santo. Há um caminho para isso. Há um caminho para isso. E no final do capítulo 12, ele disse,
no versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então aqui Paulo agora incentiva a igreja a buscar os dons com zelo, com cuidado, com diligência, com destreza. É importante os dons, mas há um caminho para que você receba o dom genuíno. Há um caminho para que você receba legitimamente o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da cura, o dom da sabedoria e todos os outros dons os quais estão disponíveis para aqueles que creem no Senhor Jesus, para aqueles que são salvos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. E Paulo diz no capítulo 31, no versículo 31 do capítulo 12: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei ainda um caminho ainda mais excelente. É aqui que eu quero ficar. Um caminho ainda mais excelente. Um caminho de excelência. Qual é a motivação? Hoje as pessoas têm buscado os dons espirituais. As pessoas têm buscado dons espirituais e os membros da igreja têm buscado igrejas onde há dons espirituais. Onde há profecia, onde há revelação, onde o fogo cai. Mas há um caminho para isso, isso não é errado. Às vezes você está procurando a coisa certa no caminho errado. Os dons espirituais genuínos e legítimos, eles vêm por um caminho sobremodo excelente. E é esse caminho que Paulo começa no final do capítulo 31, quando ele diz: eu vos mostrarei o caminho dos dons, o caminho sobremodo excelente. Você quer o dom do Senhor? Quer profetizar? Quer revelar? Eis que eu estou te mostrando agora um caminho sobremodo excelente. E o assunto continua no capítulo 13, no versículo 1, quando ele diz: ainda que eu falasse, olha o caminho sobremodo excelente que Paulo começa a explicar aos coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui Paulo começa a falar de coisas estrondosas. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar de coisas absurdas que eu posso fazer e ser reconhecido como o cristão cheio de obras, cheio de profecias, cheio de revelações. Um homem que faz aquilo outro, que faz acontecer. Um homem que faz a igreja crescer. Um homem que faz, que multiplica ovelhas. Um pastor que faz e acontece. Mas ele está dizendo que isso tudo pode acontecer sem eu ser legítimo, um discípulo legítimo do Messias. E as pessoas estão buscando isso. E às vezes profetizam, buscam os dons com a motivação errada. Quando você busca o dom, você deve buscá-lo motivado por nutrir a igreja e não por ser reconhecido como profeta. Até porque se você quer ser profeta,
você vai ser um camarada muito sofrido. Você vai ser levado à vergonha. Você vai ser posto em situações ridículas e humilhantes pelo próprio Deus, não por homens. O ministério profético é um ministério de vergonha, é um ministério de incredibilidade, é um ministério sofrido. E está todo mundo querendo ser profeta, está todo mundo querendo revelar, está todo mundo querendo profetizar. Mas eu quero chegar nesse ponto, onde o amor seja a motivação para todos os outros dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que tinha. Amor. Orar em línguas, né? No caso aqui nem está falando de orar em línguas, está falando da língua dos anjos, né? E nós nem oramos a língua dos anjos. O que nós oramos em línguas é o que o Espírito, é a linguagem do Espírito com Deus, nem os anjos entendem. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu falasse, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. É mistério, irmão! Olha o mistério aí! Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, olha que homem desprendido. É um homem que não é miserável, dá ofertas, ajuda os pobres, ajuda a casa de recuperação. Se não tivesse amor, nada seria. O que te motiva a dar os seus bens? Tem como você fazer a coisa certa com a motivação errada. Tem como você ir ao inferno fazendo a coisa certa. O que te leva ao céu não é o que você faz, mas sim o que te motiva a fazer. Se todas as obras que você tem feito para o reino de Deus, se tudo aquilo que você tem feito no seu ministério, se a motivação de tudo não for amor, mas sim for um auto-reconhecimento, a motivação for ser reconhecido, um grande pastor, um grande líder, um santarrão, um grande homem de ministério, se a sua motivação for essa, você vai para o inferno com um grande ministério nas suas mãos. Tem como você fazer a coisa certa com a motivação errada. Tem como você fazer a coisa certa de forma errada. A motivação de tudo que você faz a Deus deve ser o amor. Porque tudo que Deus fez por nós foi motivado por amor. Se não fosse por amor, Jesus não teria morrido. Quando nós não agimos por amor, quando nós não fazemos a obra do Senhor por amor, nós vamos só até onde aquilo não nos pede algo importante de nós. Nós vamos só até onde a obra não nos incomoda, não nos tira do nosso conforto. Mas quando nós fazemos por amor, nós saímos do nosso conforto. Nós não importamos com o nosso conforto. Nós não importamos com aquilo que nos atinge. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. O amor simplesmente... Porque o amor, ele é sofredor, é benigno, versículo 4. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como eu sei se um profeta é profeta? Como eu sei se uma revelação é revelação?
quando eu vejo atitudes de amor no profeta. É quando eu vejo atitudes de amor no pastor. É quando eu vejo atitudes de amor naquele que ensina. É quando eu vejo atitudes de amor naquele que serve, que discipula, que disciplina. Ali eu sei que é Deus que está fazendo. Eu ouvi uma coisa do meu pai, pastor Gabriel Nunes, filho. Ele me disse o seguinte: Deus criou a lei. E quando viu que a lei era incapaz de salvar e de justificar o homem, ele criou algo acima da lei, que se chama misericórdia. O amor é misericordioso. Hoje em dia nós vemos na igreja, nas igrejas, e, aliás, hoje em dia, a igreja onde há muita profecia, muita revelação, muito repleplé, é onde as pessoas identificam que ali está Deus. Está tudo errado. Uma igreja que é identificada como a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja onde há amor. Em Mateus 7, vamos ler, Mateus 7, versículo 12 ao 23. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei que salva. A lei dada por Moisés e os 10 mandamentos não foi capaz de salvar o homem. Então, Deus enviou a lei em forma de homem, para que tudo aquilo que foi cumprido, que foi escrito, se cumprisse nele. Então agora, no tempo da graça, este é o nosso único mandamento. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Né? Esta é a lei e os profetas. Isso é tudo que estava escrito, tudo que os profetas escreveram, tudo que Moisés escreveu, né? Tudo que está escrito na lei. É isto que a lei está dizendo. Eu já vi muitos pastores pegarem o versículo de Mateus 5,17 e quando Jesus disse: olha, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei, e dizer que Jesus veio e cumpriu a lei. Na realidade, o que Jesus estava dizendo ali em Mateus 5,17, quando ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir. A impressão que se dá é que Jesus veio para cumprir a lei, mas na realidade nós entendemos que Jesus veio para que a lei se cumprisse nele. O que Jesus estava dizendo nesse versículo é o seguinte, é que olha, tudo que os profetas escreveram, tudo que estava escrito na lei, tudo que Moisés escreveu, tudo aquilo estava apontando para mim. Né? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu vim para que tudo que está escrito se cumprisse em mim. Eu sou a lei, eu estou acima da lei.
né? E a gente às vezes acha que o tempo da graça é melhor, é menos rígido que o tempo da lei. Na realidade, o tempo da graça, ele é mais rígido que o tempo da lei, porque no tempo da lei, com o testemunho de duas ou mais pessoas, a pessoa já morria se pecasse por ter profanado o sangue de um animal inocente, né? Mas a gente, hoje, o apóstolo Paulo ensina, olha, quanto mais duro juízo será digno aquele que pisar o sangue do Filho de Deus. Então hoje, se nós decidimos em nosso coração viver deliberadamente em pecado, né, por causa da graça, né, nós não estamos pisando em sangue de animais, nós não estamos desprezando o sangue de animais, mas estamos desprezando o sangue do Deus vivo. Então o preço pelo pecado é bem maior, porque nós estamos desprezando o sangue do Filho de Deus que foi derramado. Então, quando ele diz, olha, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim para cumprir, ele está dizendo, eu vim para que tudo que está escrito se cumprisse em mim. Porque tudo apontava para ele, e ele é a lei. Então, hoje, a lei, o único mandamento que nós temos, Moisés deu 10 mandamentos e 600 e poucas leis, né? Deus deu a Moisés para Moisés dar ao povo, e Jesus veio e resumiu tudo em um só. É aí que eu quero chegar. Jesus Cristo veio e resumiu em um só mandamento: amor. O mandamento é Jesus, amar, né? E nós pensamos às vezes que a aprovação de Deus está em resultados, né? A igreja cheia de repreplé, cheia de profecias, cheia de revelação, cheia de curas. Nós pensamos que isso existe na igreja porque Deus, ele está aprovando o trabalho. Mas nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que resultados não são indicador verdadeiro de aprovação divina, né? Mas como eu posso dizer isso, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir em Mateus 7, no versículo 12 ao versículo 23, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Aliás, a partir do versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, existem profetas falsos, né? Que a gente pode olhar para ele e vê-lo com a aparência de um profeta de verdade, mas interiormente são lobos devoradores. E aí Jesus Cristo indica no capítulo 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos, né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como que eu posso conhecer um profeta, né? Como que eu posso conhecer um profeta? Pelas profecias? Pelas revelações? Não, pelos frutos. As obras que condizem com o amor. Com amor, não com os resultados, né? Às vezes nós vemos resultados, igreja crescendo, igreja multiplicando, células multiplicando, igreja multiplicando, mas nós vemos pessoas sendo, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. Mas isso não quer dizer que Deus está no negócio. Mas como eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E qual a vontade do Pai que está nos céus? Que vos ameis uns aos outros. Essa é a vontade do Pai. E aqui diz no versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Olha a profecia aí. No último dia. Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Né? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja bem, essas pessoas que o chamam de Senhor, Senhor, elas deram resultados. Elas realmente expulsaram demônios. Elas realmente profetizaram. Elas realmente falaram novas línguas. Mas qual era a motivação no coração delas para essas obras? O que eu quero te dizer, meu irmão, que obras não é pecado, mas o pecado é o que motiva a sua obra. As pessoas estão profetizando, estão revelando para serem reconhecidas como profetas, como pessoas que revelam, como pessoas que expulsam demônio, como pastores que pregam bem, como homens que têm uma eloquência maravilhosa, que convence, como líderes excelentes, né? Nós temos líderes excelentes assim no mundo secular. Nós temos homens eloquentes no mundo secular e homens maus, né? Como Hitler, né? Homens maus como Mussolini, homens maus como Stalin, homens maus, né? Como os grandes ditadores e líderes aí da história do mundo, da humanidade, que causaram um grande estrago, né? Para sociedade, para sociedade mundial, né? São homens com um grande dom, né? De eloquência, de discurso, né? Homens que têm êxito naquilo que fazem, né? Assim como temos também pastores eloquentes, homens que são ótimos oradores, né? Que seriam excelentes políticos para convencer os eleitores a ter o seu voto. Mas isso não é o suficiente para Deus. Obras não são suficientes para Deus. As obras devem existir porque você é salvo. E não você deve fazer as obras para ser salvo. As obras devem existir porque você é reconhecido como filho de Deus. E não fazer obras para que você seja reconhecido como o Filho de Deus, né? Essas pessoas expulsaram demônios, curaram enfermos, falaram outras línguas, mas o Messias olhou para eles e disse: olha, eu nem conheço vocês, não sei de onde vocês vêm e nem sei onde vocês trabalharam, vocês não fazem parte de mim. Por quê? Porque a motivação, porque o caminho que procuraram para os dons não foi o amor, não foi o caminho sobremodo excelente, né? E para você que é um profeta e que tem esse ministério, que tem esse dom, ou para você que está na igreja e que está aí como louco, né? Buscando profecias, buscando revelações, como saber se eu estou em Deus? A palavra de Deus diz lá na epístola de João, está em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creais em todo espírito. Não creiais em todo espírito. Meu Deus, Deus está nos alertando para isso. Não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falsos profetas. Agora, como eu posso conhecer que um profeta não é falso profeta? O João, no livro de João, nos explica no versículo 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Né? Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E no capítulo 6, diz assim, no versículo 6, diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, nós entendemos que a motivação de todos os dons, o que me leva a profetizar, o que me leva a revelar, o que me leva a buscar a revelação, o que me leva a buscar o dom de profecias, deve ser o intuito de edificar a igreja. E o que me leva a ter a objetividade de edificar a igreja é o amor pelo próximo, é o amor pela igreja. É por isso que em Efésios 5, vamos achar aqui Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. É isso aí. A legitimidade dos dons, ela é respaldada pela entrega incondicional ao próximo, sem interesse próprio. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é o que mais se vê, profecias aí em troca de dinheiro, né? Mas eu estou dizendo de algo oculto, algo no interior. Pessoas que nem por dinheiro se interessam, mas se interessam por um reconhecimento, em se autopromover com profecias e revelações. Para saber se as profecias e as revelações e as curas são genuínas, é exatamente esse o requisito. Se ela é uma pessoa entregue totalmente à vontade de Deus, a se dar ao próximo, né? Se ela realmente é imitadora de Deus como filho, né? Se as respostas dessa pessoa às circunstâncias da vida, aos seus relacionamentos, aos seus conflitos de relacionamentos, são exatamente as respostas que o Senhor Deus daria diante de tais circunstâncias. Então, nós vemos que quando andamos em amor, como também Cristo nos amou, quando o profeta anda em amor, como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Cristo nos amou sem pensar a si mesmo. Se o profeta ama sem pensar em si mesmo, se o profeta revela sem pensar em si mesmo, se tudo que o profeta faz é exatamente visando o crescimento da pessoa revelada, o crescimento da pessoa profetizada, né? Tem profeta que supostamente recebe uma revelação e aí começa, tipo assim, recebe uma revelação que a pessoa está em pecado, e aí começa a envergonhar a pessoa diante do público, da multidão. Deus não vai dar nenhuma revelação a um profeta
para envergonhar ninguém. Deus vai trazer uma revelação ao profeta para salvar uma vida. Deus traz à luz o pecado de alguém a uma pessoa determinada para que aquela pessoa salve aquela vida, para que aquela pessoa se entregue àquela vida e que aquela vida que está em pecado se arrependa. Se arrependa. Esse é o objetivo da profecia. Esse é o objetivo da revelação. Então, como saber se um profeta é de Deus ou não? Se os frutos dele forem amor, amor e amor. Como saber se eu estou em Deus? Se os meus frutos todos estiverem escritos amor e amor e amor. Jesus Cristo é a lei. Jesus Cristo é o mandamento. Jesus Cristo é tudo que os profetas disseram. Tudo se resume nele. A lei se cumpre nele. Ele não cumpre a lei cumpre Jesus. A lei cumpre o Messias. O Messias não cumpre a lei. Em Gálatas, volta a Bíblia aí um pouquinho antes de Efésios, um livro antes. Você vai ver em Gálatas 5, no versículo 14, está escrito assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É simples sabermos se um profeta é um profeta de Deus ou não. É simples saber se uma profecia veio de Deus ou não. É quando você entende a vida do profeta como uma vida de amor, uma vida de entrega. E para encerrar, eu quero dizer a respeito de João 13, Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1. Desculpa, eu me perdi aqui nas minhas anotações. Eu vou encontrar. João, capítulo 13. Tivemos um problema aqui, um problema técnico. Eu vou achar. Mas tá bom. Tá. Daqui a pouco eu escrevo aí onde é que está escrito. Que Jesus Cristo os amou até o fim. A palavra de Deus diz, eu sei que é o livro de João, tá anotado o capítulo 13 aqui, talvez eu tenha feito a anotação errada, mas para não ter que voltar todo o vídeo de novo, daqui a pouco eu anoto aí a referência, onde diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Amar até o fim, né? Nós estamos vendo desde o início que o apóstolo Paulo está ensinando o caminho sobre modo excelente. O apóstolo Paulo começou a ensinar a respeito dos dons, né? Mas ele aconselhou a buscar com zelo os melhores dons, né? E então ele disse que para buscar com zelo os melhores dons, existe um caminho ainda mais excelente, né? Os dons devem ser respaldados pelo caminho de amor, onde ele começa a falar: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então, Jesus Cristo nos ensina que a lei e que tudo que supera a lei é o amor.
E a palavra diz que Jesus Cristo nos amou até o fim. E a impressão que dá quando diz que Jesus Cristo nos amou até o fim é que ele nos amou até a morte. Não, ele nos amou até que o amor cumprisse o propósito. Nada que Deus faz é sem propósito. Há um propósito em amar. E se você ama até um determinado limite, você não teve o amor completo e o amor genuíno e o amor verdadeiro. Pois o amor genuíno, o amor completo, o amor verdadeiro é aquele que vai até o fim. E o amor que vai até o fim é o amor que cumpre o propósito para o qual ele foi enviado. Então, quando o profeta é o profeta verdadeiro, é o profeta que ama até o fim. E amar até o fim é deixar que os erros, que os pecados sejam irrelevantes, pois o amor encobre uma multidão de pecados. É deixar que as falhas, as debilidades dos outros sejam irrelevantes e que você se entregue incondicionalmente para ganhar essa pessoa para o reino. E que a sua profecia seja uma profecia para ganhar essa pessoa para o reino e não para envergonhá-la. Que essa revelação seja uma revelação para edificar, para alertar, para instruir a pessoa e não para envergonhá-la. Ou não para se autopromover. Não para ter um status, reconhecimento de profeta. Até porque um status de profeta e ser profeta não é uma coisa muito agradável. Porque ser profeta é estar disposto a passar por vergonha, por humilhação, estar disposto a ser exposto ao ridículo e mesmo assim continuar amando, sem reclamar, sem murmurar, sem levar impropérios, sem dizer impropérios, sem amaldiçoar, amando em todo tempo incondicionalmente aqueles que te fazem mal e aqueles que te apedrejam, né? Porque todos os profetas de Deus que foram enviados ao povo de Deus foram apedrejados, foram envergonhados, foram expostos ao ridículo. Então, o que eu entendo a respeito da profecia, das revelações e dos dons espirituais de acordo com a palavra de Deus é o seguinte: se o profeta não amar até o fim, se o amor do profeta não alcançar o objetivo para o qual o amor foi enviado, ele não é um profeta. O Senhor não o conhece. Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome. Então as igrejas nas igrejas estão todos buscando profecias onde tem revelação, mas nós sabemos que se não há amor, não há transformação de vidas. Se não há amor, não há eficácia da profecia ou da revelação. Se não há amor, não há eficácia na pregação. Se o que motiva todo aquele movimento não for o amor e o crescimento do reino unicamente, e nada trazendo para si próprio, nada visando o seu bem próprio, nada disso, então nós sabemos que ali realmente há profeta de Deus, há revelação de Deus, a cura de Deus. Quando não visamos nada terreno ou nada pessoal, esse é o profeta verdadeiro. Quando os dons são manifestos para que outros sejam edificados e nós sejamos diminuídos. Importa que eu diminua e que ele cresça. Espero que você tenha entendido a mensagem e em nome de Jesus, Deus possa te abençoar e continuar com sua vida. E que você possa entender que o amor é a carteira de identidade de todo cristão. Como conhecer que um profeta é profeta? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Graça e paz, Deus te abençoe. Obrigado pela paciência de ouvir o pastor.